Agora a gente tem outras duas glândulas. A segunda é a submandibular. Como o próprio nome diz, ela está abaixo da mandíbula. Ela está próxima ao ângulo da mandíbula, numa fossa que a gente estudou lá no módulo do sistema esquelético chamada fossa mandibular. Existem duas fossas aqui no corpo da mandíbula internamente. Uma é a fossa mandibular, que aloja a glândula submandibular. E a outra, que é mais anterior, é a fossa sublingual, que aloja a glândula salivar sublingual. Onde essas glândulas desembocam? No soalho ou assoalho bucal. Então, estão debaixo da língua. Ali a gente tem a submandibular. Ela vai desembocar bem ao lado do frênulo da língua, que é aquele freiozinho que eu já comentei com vocês. E vários ductozinhos vão desembocando nas carúnculas sublinguais, desembocando ali aos ductos da glândula sublingual. E essa saliva, então, é ali produzida. Quando a gente vai no dentista, por exemplo, vocês devem ter passado por isso, né? Existe aquele sugador, aquele dispositivo que faz a sucção, vai sugando a saliva, porque a gente fica um bom tempo com a boca aberta e não tem a possibilidade de deglutir muitas vezes. E a gente vai produzindo. Onde que essa saliva ela estoca mais? No assoalho, né? Por isso que eles colocam bem ali no assoalho da língua para sugar o excesso de saliva. A produção da saliva, né, o aumento ou a diminuição, é muito determinada pelo balanço, um equilíbrio entre o sistema nervoso autônomo. Então a gente tem fibras ali que descem de carona com os nervos facial e glossofaríngeo, que fazem a inervação simpática e parasimpática dessas glândulas. Geralmente, quando há um predomínio e uma ativação do sistema nervoso autônomo simpático, a produção, secreção de saliva reduz. E quando a gente tem um predomínio do parasimpático, essa produção e secreção ela aumenta. Já percebeu que em algumas situações, quando a gente fica bem nervoso, falta saliva? Às vezes a gente passa por isso ao apresentar um trabalho na sala de aula ou para falar em público. São situações mais comuns, né? Ou uma prova prática, você está ali diante do seu professor. Há muitas vezes, nessas situações, a boca seca. Por quê? Porque há uma descarga de adrenalina muito grande, a ativação do sistema nervoso autônomo simpático, e ali esse sistema ele comanda a redução da produção e secreção de saliva. Por isso, este ressecamento todo que é tão desconfortável, né? E quando você, por exemplo, está tranquilo, está com fome, lembra de uma comida, sente o cheiro de uma comida ou ver uma comida, como eu disse, né, a própria lembrança de um prato pode te provocar o aumento de salivação, né? A indústria alimentícia ela aproveita muito disso. Então a gente observa muitas vezes que no cardápio, né, ou lá no outdoor, nem sempre, mas quase sempre a comida é maior, ela é bem bonita, as cores são bem vibrantes, porque isso induz, né, a necessidade, a vontade, o prazer, a salivação aumenta e a gente quer comprar. E algumas vezes, quando chega o prato, não é bem aquilo que está na imagem, né? Mas a imagem foi o que te fez, é um poder de persuasão, é o que te ajudou muito a comprar aquele alimento. Então, sim, isso é uma das armas de persuasão usadas pela indústria alimentícia e que funciona muito bem e que gera muito sucesso, sim, na compra, né, ou venda destes alimentos. Então, o que eu quero resumir com isso é que são vários estímulos cerebrais, né, como eu acabei de falar, o sentir o cheirinho da comida, isso tudo vai ativar o sistema nervoso autônomo parasimpático e a produção de saliva, ela vai ser maior, certo? Então, assim a gente está falando, a gente fecha a cavidade bucal, mas agora, para encerrar essa aula, brevemente eu vou falar da faringe, né? Porque o alimento, então, primeiro a gente tem a colocação do alimento na boca e a gente deglute esse alimento. Quando a gente engole esse alimento, agora esse alimento vai para a faringe. Então, vejam aqui comigo de novo a placa da M cabeça. A cavidade bucal propriamente dita, o alimento ficou aqui. Enquanto você mastigava, o bolo alimentar ficava aqui. Quando você deglute, agora essa comida, esse alimento, ele passa para a garganta. Garganta, gente,
nada mais é do que a parte oral da faringe. Faringe é um órgão que nós estudamos com detalhe na aula do respiratório. É um tubo de músculo que parte das coanas e vai até o esôfago posteriormente ou até a laringe anteriormente. A faringe, no total, ela é dividida em nasofaringe, que é a primeira porção que está relacionada ao nariz, a orofaringe, que é a região que eu estou contemplando na minha aula hoje, e a laringofaringe, que é a transição entre laringe na frente e esôfago atrás. Então, quando a gente deglute, o alimento passa para a garganta. Garganta é orofaringe. Depois ele desce. Quando ele desce, a epiglote, que é uma cartilagem da laringe, ela faz um movimento de descida e ela oblitera ou fecha aqui a saída para a laringe. Então, a comida ela não vem para a laringe, por isso ela não cai na traqueia, nos brônquios e pulmão. A comida agora ela só tem um caminho para fazer, que é descer para o esôfago, que é o próximo órgão que a gente vai estudar. Bom? Então assim a gente termina a faringe.